Vamos passar para a segunda pergunta. Luiz Fara, da TV Record, Brasil. Bom dia, presidente Lula. A primeira turma da Suprema Corte de Justiça do Brasil decidiu por unanimidade tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu numa ação que analisa uma tentativa de golpe de Estado durante uma eleição para a qual o senhor foi eleito. Eu gostaria de saber qual a sua expectativa para o momento político no Brasil durante o decorrer dessa ação, em termos de sociedade, em termos de Congresso Nacional, onde o ex-presidente tem um número considerável de apoiadores. Eu queria saber também o que o senhor espera desse julgamento e o que vem à sua mente quando se fala no 8 de janeiro. Olha, primeiro seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, pergunto, olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa, que tem que fazer discurso, eu acho que tem que votar. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então, eu penso que, se ele estiver culpado, ele tem que se contentar com uma punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. É isso. Vamos passar à terceira pergunta, de Mari Yagamushi, da AP, Associated Press. Meu nome é Yamaguchi, da AP Press. Muito obrigada por esta oportunidade que está sendo dada hoje. O senhor presidente, vindo ao Japão, várias vezes falou sobre os riscos que a liberdade, o livre comércio está sofrendo.
quando os Estados Unidos têm lançado nova tarifa para o setor automobilístico, para o setor, no caso, teria alguma influência também no Brasil, no setor automobilístico, outros setores da indústria ou para outros setores da economia, e também no setor de comércio internacional, nas relações entre o Japão e o Brasil, nessas tendências que estamos vendo mundialmente, o que o senhor acha que pode ser fortalecido na coordenação entre o Japão e o Brasil? Olha, eu acho que o presidente Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de tomar decisões dentro dos Estados Unidos. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Qual será o efeito dessa decisão para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Agora, como ele tem assessor econômico, tem gente para orientá-lo, eu não sei como é que ele vai reagir se isso acontecer. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Os Estados Unidos, ele vende também para o Japão. Ele não só compra do Japão, ele vende também. Ele não só compra do Brasil. Nós temos uma relação, um fluxo comercial de praticamente 87 bilhões de dólares, dos quais eles são superavitários em 7 bilhões de dólares. Então, é um comércio muito equilibrado e que nós vamos tomar as atitudes que nós entendermos que seria bom para o Brasil. Eu acho muito ruim essa taxação, porque ao invés de a gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo. Não ajuda. Vamos ver as consequências disso. Vamos ver. Eu acho que será ruim para os Estados Unidos. Vamos esperar o tempo, porque o tempo, quem sabe, nesse caso, seja o senhor da razão. Próxima pergunta do Felipe Santana, Rede Globo. Bom dia, presidente. Queria saber, nessa viagem longa que o senhor fez até aqui, com vários representantes do governo, o que vocês conversaram? Se vocês conversaram sobre assuntos que vão entrar em pauta no Congresso, falaram alguma coisa de reforma ministerial? E também gostaria de saber por que o senhor trouxe os antigos presidentes da Câmara e do Senado. O que aconteceu nesse voo para cá? Olha, primeiro eu trouxe os antigos, porque na minha cabeça, rei morto não é rei posto. Rei é sempre rei. Então, você pode ter um segundo rei, um terceiro rei, um quarto rei, mas o primeiro continua rei. Então, eu trouxe eles e fiz questão de que a gente não fizesse nenhuma discussão no avião que a gente poderia fazer em terra. Eu não seria louco de trazer os companheiros dentro do avião, um espaço muito limitado para a gente fazer as discussões que a gente pode fazer no território brasileiro e lá em Brasília, que tem muito espaço. Não seria louco, tá? E não seria prudente. Imagina viajar todo mundo de cara feia no avião, sabe? Sem se cumprimentar, sabe? E no banheiro e ficar esperando um na porta do banheiro já chutando a porta. Não, não, não. Essa é uma viagem de muita fraternidade. Muita fraternidade. E eu estou muito satisfeito porque é uma experiência rica que nós estamos fazendo. É uma experiência rica. Tá? Uma experiência de compromisso com o Brasil. É isso que é muito importante. E quando nós voltarmos ao Brasil, nós vamos discutir as coisas que nós temos que discutir. Sabe? Nós temos projetos importantes para ser votados. Os presidentes da Câmara e do Senado têm responsabilidade com os senadores e com deputados e têm que discutir com a liderança para saber o que pode ser feito. Sabe? E é isso que vai acontecer. Você pode ficar certo que nós vamos viver o melhor momento da relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Uma relação sem subordinação,
uma relação sem subserviência, mas uma relação de parceiros que tem como única preocupação fazer as coisas melhorar nesse país para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que é assim que pensa o Alcolumbre, é assim que pensa o Hugo Mota, é assim que pensam os deputados que estão aqui, porque o presidente da República não é dono da razão. Quando a gente faz um projeto de lei e a gente manda para o Congresso Nacional, a gente está debitando muita expectativa que os deputados e senadores discutam, que possa aperfeiçoar. Eu, por exemplo, quando entreguei o projeto de renda de redução do imposto de renda até R$5.000, eu disse aos companheiros deputados, melhorar sempre, piorar jamais. Ou seja, vamos ver se a minha máxima tem repercussão. Porque é o seguinte, gente, nós temos que dar um salto de qualidade no Brasil. Você veja, nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Eu votei 15 anos depois, nós tínhamos 33 milhões de pessoas outra vez passando fome. Não é possível. Um país com a capacidade de produzir alimento que tem o Brasil, a gente saber que tem pessoas que vai dormir sem tomar café, que vai acordar sem saber se vai ter café para tomar, se tem almoço. Como é que é possível isso? Então nós não só estamos cuidando no Brasil, e posso lhe dizer aqui em Tóquio que em 2026 não haverá nenhum brasileiro ou brasileira e nenhuma criança passando fome. Nós acabaremos com a fome outra vez no Brasil. Posso lhe garantir isso. Isso é uma profissão de fé que eu tenho. E, ao mesmo tempo, nós temos que aumentar a base salarial das pessoas que ganham menos. Sabe? Porque senão você não consegue fazer um país de classe média. Sabe? Um país onde as pessoas possam viver orgulhosamente do trabalho dele. Que a coisa mais dignificante para o ser humano é ele trabalhar no final do mês, chegar com um salário, levar a sua família para comer no restaurante, para ir numa loja comprar alguma coisa. É esse país que nós queremos fazer. E é possível fazer. Você veja, há pouco tempo atrás, 80% dos acordos trabalhistas era feito abaixo da inflação. Hoje, 90% dos acordos trabalhistas são feitos acima da inflação. Há pouco tempo atrás, o salário mínimo passou 6 anos sem reajuste. Nos últimos 2 anos, teve reajuste acima da inflação nos 2 anos. Nós não tínhamos reajuste de bolsa, sabe, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós não tínhamos reajuste na merenda escolar. Passou 7 anos sem reajuste na merenda escolar. Como é que se explica isso? Então, eu posso lhe dizer, sabe, que nós vamos fazer uma coisa funcionar e eu quero fazer funcionar em parceria. Parceria com os deputados, parceria com os senadores, porque tem uma coisa engraçada, quando eu converso com um deputado, ele não precisa ser meu amigo, ele não tem que ser do meu partido, ele pode pensar diferente, ele pode até não gostar de mim. Eu quero saber se ele vai gostar da proposta que nós estamos enviando para melhorar a vida do povo brasileiro. Se ele gostar disso, já está maravilhosamente bem. Sabe, é esse país que eu quero construir. Um país civilizado, de relação civilizada, onde todos, mesmo divergidos, possam trabalhar em benefício do país.